pessoal, tudo bem? Você está no RM Podcast. Hoje uma entrevista que vai ser muito boa, um podcast, um bate-papo muito bacana com um delegado da Polícia Federal. Ele está aqui apresentando um excelente trabalho para a gente e vai acrescentar muito para vocês. Não é isso, doutor? Com certeza. Em primeiro lugar, queria dar boa tarde para você, Rafael, e todos que estão nos ouvindo aí, e agradecer a oportunidade de estar aqui para passar um pouco da nossa experiência de vida para os que estão vindo aí. Muito bom, doutor. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai agregar muito na vida de todos os telespectadores. Doutor, o senhor veio com uma medalha, diga-se de passagem, é linda, tá? É uma grande honra receber. Você me explicou o significado dela, o carinho dela, e também aqui um broche da Polícia Federal, um carinho dado por um delegado, né? Eu gostaria que o senhor explicasse a simbolização disso aqui e a simbolização de você me trazer também esse broche aqui. Eu trouxe realmente com grande carinho por causa do seu trabalho, que eu admiro há tempo. E em relação a essa medalha aqui, ela é a medalha da Secretaria de Estado do Governo do Rio de Janeiro, do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. É uma secretaria na qual eu fui secretário do governador Cláudio Castro, de setembro de 2020 até 1º de abril agora de 2022, onde eu tive que me desincompatibilizar por questões da legislação eleitoral, que eu sou pré-candidato a deputado estadual. E essa medalha da Polícia Federal, da minha instituição, onde eu ingressei em 88 como agente de Polícia Federal, depois me tornei delegado de Polícia Federal. Essa é a simbologia dessas duas medalhas aí, ou seja, a minha vida está aí, porque a minha vida praticamente... Minha vida funcional se resumiu aqui na área federal e de 2019 para cá na área estadual, que a gente pode detalhar melhor. Você não sabe o quanto de carinho eu recebo, tá? Pode ter certeza absoluta que vai ter um lugar privilegiado dentro da minha residência. Obrigado. Vai ser algo que praticamente todos os dias eu vou ver e agradecer a Deus também por me trazer pessoas bacanas como você que consigam admirar meu trabalho. Isso é um grande prestígio para a gente. E o Brasil está precisando de pessoas como você. Como a gente, na verdade. Né? O que a gente busca é o melhor, né? É verdade. Nós não somos perfeição. Perfeição está lá em cima, no céu, né? Mas antes de vir aqui, né, eu procurei estudar um pouquinho a sua vida também. Eu vi que é uma vida de sucesso. É isso que a gente precisa para o nosso país. O bem vence o mal. Sim, com certeza. Você fazendo o bem, você indo pelo caminho do bem, você vai conseguir. Não precisa aquele caminho curto da ilegalidade, da ilicitude, do jovem vender algo errado para ganhar um dinheirinho. Ele vai ser office boy e dali ele vai começar uma vida. Que morra office boy, mesmo que não consiga, apenas ele foi honesto. Sim, sim. E feliz, né? Com certeza uma pessoa honesta é feliz. Mas provavelmente, fazendo certo e lutando, estudando, a pessoa consegue chegar em algum lugar. Com certeza. Vai crescer, tanto na área pública como na área empresarial. Com certeza. Porque o nosso Brasil precisa muito disso. O importante, todos vocês sempre saberem, é que você tem que querer. É o primeiro de tudo. Qualquer base do sucesso vocês têm que querer. Não adianta, ele não foi um delegado da Federal, ele acordou, estava só um delegado da Polícia Federal. Não, já deixou de sair por isso, ele já deixou de atender amigos, já deixou de ter uma vida social para chegar onde ele chegou. E se ele chegou onde ele está, é digno de admiração. Pode ter certeza absoluta. Muita luta, né? Muita dificuldade, né? Eu sou filho de funcionário público, né? Meu pai é militar, né? Você sabe que o militar é uma classe média, né? Fomos 3 lá em casa, né? E 2 estudavam em colégio militar, eu estudei em colégio particular. E meu pai sempre procurou dar uma boa educação, né? Boas orientações para a gente buscar algo. Eu tenho um irmão que é procurador no estado do Rio de Janeiro, o outro que é engenheiro. E eu caí para essa área policial, que desde cedo eu fui sempre ligado ao esporte, atividade, eu caí para essa área. Eu tinha vontade sempre tive a vontade de entrar para a polícia. Aí apareceu o concurso da Polícia Federal, eu dei uma boa estudada, né? Boa estudada firme, né? Eu já estava cursando aqui a Faculdade de Direito aqui no Rio, estudei muito, passei e fiz fui designado, quando você passa, você faz o concurso, né? Um concurso são várias etapas, né? Tem o primeiro da prova escrita, você fica entre os classificados, aí você vai para médica, física,
psicotécnico, depois você passou tudo, você tem um curso de formação, onde eu fiz, né, em 87, o curso de formação de agente de Polícia Federal. Em 88, eu fui designado, no início de 88, para o Amazonas. Eu fui para Manaus e tomei posse lá como agente de Polícia Federal com muito orgulho, entendeu? De ser agente de Polícia Federal, uma posição nobre, onde você combate... de verdade, né? Combate diversos crimes que são atribuição da Polícia Federal, né? E o agente de Polícia Federal é muito importante que ele se dedica horas e horas em investigações, né? Dentro de algum procedimento instaurado que se chama inquérito policial, lá presidido por um delegado, e o braço operacional são os agentes, passam noites e noites, que nem eu passei lá no Amazonas, investigações naqueles crimes de competência da Justiça Federal, por conseguinte, atribuição da Polícia Federal. No Amazonas, basicamente, muito tráfico de drogas, né? Porque ali, fora isso também, ali também tem muito garimpo ilegal, né? Ou seja, é uma região norte muito complicada. Tem também problemas indígenas, mas é uma profissão que vale a pena. Aquele jovem que queira ingressar na Polícia Federal, eu dou todo o apoio. Você não vai ser rico, mas você vai ter aquele teu salário. Com certeza. Um salário que dá para você viver dignamente e vai sentir prazer no seu dia a dia, entendeu? Você entrou como agente, correto? Entrei como agente de Polícia Federal. E, igual eu falei, se na Polícia Federal você faz um curso de formação em Brasília, onde todos aprovados na primeira fase do concurso, que é a prova escrita, depois psicotécnico, médico e físico, vão para a academia, onde você fica mais ou menos 4 meses lá. Tem períodos que pode ser um pouquinho menor, 3, às vezes a direção estende para 5, mas numa faixa de 4 meses. No final, você é designado para o Brasil todo. E a Polícia Federal tem no Brasil, eu fui para o Amazonas, para Manaus, principalmente. E lá eu continuei a minha vida, não parei, ou seja, falei assim, fui lá para a Universidade Federal do Amazonas, né? Que antigamente era o A, hoje em dia é UFA, bacharelei em Direito, né? Fiz prova do OAB lá, passei, ou seja, nunca parando, né? Sempre persistindo no seu sonho. É. Quando você fez a prova para a polícia, eu quero saber um pouquinho antes disso. Antes de você chegar até a polícia, como é que foi sua vida? Em matéria de pensamentos, em matéria do dia a dia. Você sempre foi um cara muito determinado, sempre quis a Polícia Federal, ou estudou também para Civil, para Polícia Militar. Não. Como é que foi o seu interesse pela Polícia Federal? Olha só, a minha vida, igual eu te falei, eu sempre fui muito ligado ao esporte, né? Então, uma vida muito determinada. O esporte, eu sempre gostei de artes marciais. Entendeu? Fiz capoeira, fiz boxe, luta livre, jiu-jitsu, ou seja, disputava campeonatos, ou seja, então isso tira o jovem de outros caminhos, né? Você vê, o esporte não te leva para as drogas, ou não te leva para grupinhos que podem depois te chamar para praticar qualquer delito. Que eu fui nascido e criado em Botafogo, e ali a Zona Sul, ali Botafogo é uma parte da Zona Sul junto com Flamengo, Glória e Laranjeiras, diferente daqui do túnel para lá, que é Copacabana, onde tem a praia. Ali não tem muita praia, então às vezes você tem que se dedicar a alguma coisa. Eu me dediquei aos esportes. Bacana. Eu sempre tive focado nessa prova. Eu queria ser policial. E quando abriu a prova da Polícia Federal, eu me dediquei bem no estudo, tive que estudar muito e consegui lograr êxito e entrar, né, Rafael? Com certeza. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Não, é muito difícil. É estudo de 10, 12 horas por dia, entendeu? Você tem que ter... Se você tiver apoio familiar bom, se você não tiver, você se vira sozinho. Isola e vai estudar. Que nem eu fiz no Amazonas, que eu já como agente, eu lá tive que me virar sozinho para começar já um estudo que eu queria para delegado, entendeu? Isolado, porque naquela época não tinha essa possibilidade de interligar com as pessoas que nem nós temos hoje. Você fazia curso online, eu tive que pegar mesmo e batalhar sozinho. Sim, com certeza. A Polícia Militar, ela tem um respeito militar muito grande em comunicação de um oficial para um praça, ou até um praça com um oficial e tudo mais. Eles têm
trejeitos dele. Na Polícia Federal, como é que funciona um agente a um delegado? Existe esse militarismo? Óbvio que não, né? Mas como é que funciona essa comunicação entre eles? Existe alguma posição, algo que seja demonstrado fisicamente ou não? Só se derivando a doutor mesmo? A Polícia Federal é uma polícia judiciária da União. Uhum. Nós temos... A nossa atribuição é apurar crimes de competência da Justiça Federal elencados na Constituição, por conseguinte, atribuição nossa. Alguns de competência estadual, que tem uma lei que permite a Polícia Federal atuar em certos crimes que acabam desembocando na Justiça Estadual. Crime de roubo de carga, por exemplo, tráfico de drogas, que daqui a pouco eu explico o porquê como a gente atua na área estadual, mas vou responder a sua pergunta, da relação delegado e agente de Polícia Federal. A nossa relação, os delegados, basicamente, eles presidem um procedimento chamado inquérito policial. Sim. Então, ali, o que é um inquérito policial? É um procedimento que você investiga um crime em tese e você tem que apontar autoria e materialidade. Então, você lida com os agentes ali, você vai desencadeando, vai determinando as diligências e os agentes vão cumprindo mais. Por quê? Processuais penais tem muitas alternativas, medidas alternativas que tira a pessoa do cárcere. Sim. Infelizmente, esses criminosos, que nem nós temos no Rio, que são organizações criminosas, que começaram lá em 79, o Comando Vermelho, quando uniu esses políticos com o pessoal, com esses criminosos do Rio de Janeiro, lá no presídio em Angra, ali surgiu o Comando Vermelho, sim. 79, 80. Então, eles são muito bem organizados. Mangaratiba, não foi o presídio de Mangaratiba? Ilha Grande. Ilha Grande, entendeu? Ali que surgiu o Comando Vermelho. Isso. Ou seja, nós temos que ter um combate árduo. Eu sou a favor da flexibilização do porte de arma com órgão que seja a Polícia Federal, que ela já é por parte de autorizar. Não só a posse, né? Mas a posse e o porte. Ou seja, tendo uma legislação acompanhando um acompanhamento do órgão competente, do órgão estatal. Sim. Isso que as pessoas têm que entender. O órgão estatal está ali para isso, ele é legitimado. Igual eu falo, o policial não está ali de brincadeira. Sim. Ele foi legitimado para o Estado, que nem o promotor foi legitimado para denunciar, o juiz para sentenciar, o policial foi legitimado. É um órgão estatal que tem para proteger o cidadão. E como é que ele vai proteger o cidadão numa situação que nem nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, se não houver confronto? Porque eu não posso agora, como policial, chegar, eu quero dar um passeio lá na Maré. Não posso. Não pode. Mas ele pode dar um passeio em Botafogo, no Meia, Campo Grande, ou seja, não está tendo uma isonomia aí, né? Ou seja, está tendo uma política... Sabe o que eu enxergo também, doutor? É o meu ponto de vista, tá? Não sou especialista em segurança, entendo muito de vocês, delegados que conversam comigo, e eu vou deixar a minha opinião, o que eu acho. Eu acho que até os presídios não tem mais onde colocar a pessoa. Você vai numa cela, tem 100 pessoas numa cela, um dormindo em cima do outro, é uma loucura isso. Sim. Eu acho que a primeira coisa que deveria ser feita é um novo presídio, né, se for o caso, para conseguir aliviar um pouco o que já existe e poder prender mais pessoas. Pode falar, pode me interromper. Concordo. Eu não sou a favor da desencarcerar, não. Sim. Porque não vai ter solução. Pena de morte, o que o senhor acha? Não, primeiro a pena de morte no Brasil é a que chama de cláusula pétrea, né? Só em caso de guerra, né? Eu acho que a pena de morte não é a solução. Não é a solução. Mas penas mais rígidas, sim. Sim, passar maior tempo encarcerado e flexibilizar as progressões dos regimes. Porque, veja bem, o homicídio simples, lá de 6 a 30, ele é primário, ele mata alguém, tirou uma vida, e vai ficar pouco tempo encarcerado, ou seja, porque vai ter lá vai ser proferida uma sentença, aquela pena média, ou seja, certos crimes teriam que ter penas maiores e começar a pena mínima maior também, para que a pessoa pudesse ficar encarcerada. Não adianta. Se essas pessoas
têm que ficar encarceradas. Sim, com certeza. Demorar a progredir. Claro que dentro do sistema penal, vamos tentar ressocializá-los com cursos. Você acha que existe isso? Dentro dos presídios, existe alguma forma que o presídio adotou para realmente mudar as pessoas? E você acha que o cara entra lá, sai com raiva mais ainda de tudo? Ô, Rafael, o que acontece? Nós temos, no Brasil, no meu entender, no meu sentir, nós temos excelentes políticas públicas no papel. Se nós observarmos a lei de entorpecente, a 11.403, 2006, ela, se você olhar a ementa dela, Sistema Nacional Antidrogas, as formas de prevenção, tudo é excelente. Como também a política de ressocialização é excelente. As nossas leis, no papel, são nota 10, mas na prática nós não conseguimos efetivar, ter uma política eficaz para que essas leis sejam realmente colocado na prática ali, né? Nós temos diversas políticas de ressocialização no nosso sistema penal aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro. Ou seja, mas parece que até o momento eles estão saindo e voltando a reincidir. Por isso que teria que adotar uma penalização que nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a primeira pena é leve, depois você fica um tempo encarcerado. Não adianta. É verdade. É claro também que tem que deixar bem claro aqui que não é só essa política, que tem aquela política que é o basicão, que seria o melhor dos mundos. Vamos dar educação e saúde para a população toda. Mas temos condições no momento de dar educação e saúde para a população toda? Não vamos ter. Então estamos com problema, não estamos? Crime organizado violento? Então temos que combater de uma forma ou de outra, né? Tivemos a intervenção aí, não deu solução, provavelmente por causa de algum temor das consequências judiciais dos atos deles, entendeu? Porque todo ato de um agente do Estado, ele vai ter que ser formalizado, vai ter que ir para a justiça, e o agente do Estado é um cidadão, então ele tem família, então ele fica, às vezes, preocupado, vou ficar respondendo 20, 30 anos aí por ter cumprido a minha obrigação, entendeu? Com certeza. Doutor Daniel Silveira, eu vejo nitidamente ali na sua rede social que você o apoia, né? O Daniel Silveira, ele foi um deputado federal eleito pelo povo, né? Que ficou preso, né? Um tempo, foi indultado pelo presidente, né? Ali, entrando em Daniel Silveira, nós vamos falar da liberdade de expressão, né? Até que ponto a liberdade de expressão liberdade está elencada, é um direito fundamental, né? Está na Constituição, lá no artigo 5º, não me recordo qual inciso, e também no artigo 220, fala da liberdade de expressão. É claro que ela não é absoluta, né? Houve aí já o julgamento dele, né? E teve um ministro, né, que é um juiz, né, que todos ministros são juízes, né, mas só que com o nome Uris de ministro. Um absolveu, o outro condenou a pena mínima, os demais condenaram, né? Pela aquela fala dele, né? Eu vou junto com o que absolveu ele, né? Poxa, aquilo não quer acontecer, aquilo mais foi numa explosão de raiva. De explosão de raiva, tipo assim, igual o ministro colocou no voto dele, né? Uma bravata, né? Entendeu? Porque ele quem o conhece sabe que ele é uma pessoa do bem, trabalhador, que ele explodiu, ou seja, e ele tá nessa luta por um Brasil ideológico conservador, né? Aquele Brasil que a gente precisa resgatar, não deixar destruir a família, que é a base de tudo, entendeu? Então, eu coaduno com as ideias dele nessa parte de um Brasil conservador, família, que nós somos patriotas, entendeu? Ali foi uma explosão. Eu te falei do Daniel, né? Porque eu vi explicitamente ali que você o apoia. Eu apoio. E entrei também no Mamãe Falei lá, porque foi algo muito grandioso, por um áudio, né? Obviamente, um áudio ridículo. É uma coisa que a gente não esperava isso.
Sim. de um líder, né? De uma pessoa que arrasta multidões. Não pode. A gente não pode. Não espera. A gente não Aí tem que espera ser penalizado. Acabou, tem que ser penalizado. Você tem que ser de verdade, entendeu? Porque eu sou aqui, eu tenho que ser fora, e onde é que eu estiver, e tem certos preceitos que são básicos e não pode. Você tem que ter a sua conduta, você tem que ser um exemplo. Quanto maior o cargo que você ocupa, com a maior representatividade sua perante a sociedade, você tem que dar o exemplo de verdade. Sim. Você não pode estar ali exercendo a sua função de parlamentar e fora se expressar de outra maneira. Eu não posso estar aqui tendo esse bate-papo contigo e descer... Tudo ao contrário. E ao contrário. Eu acho que a gente tem que ser coerente. Eu penso assim, a pessoa que não respeita a mulher dele, a esposa, essa pessoa ela vai trair qualquer amigo, qualquer pessoa, qualquer seguidor, qualquer coisa, porque é a pessoa que você dorme ao lado. Sim. Você está traindo a pessoa que você dorme todos os dias ao lado, eu acho que nem você deve confiar em você mesmo, porque você não tem um controle sobre você. E ele, a partir do momento que ele toma uma atitude de falar um áudio daquela forma e usar, né, o sexo feminino como um objeto e tendo um relacionamento também, eu acho que para mim ali, eu acho que não merecemos nem falar, na verdade. Você tocou num ponto aí da fidelidade de um casal, né? Agora eu vou estar completando junto com a minha esposa agora 19 de julho, 25 anos juntos. É difícil para todo mundo estar junto, porque é muito difícil o dia a dia das pessoas. Mas se você trai uma pessoa que compartilha com você o dia a dia, as dificuldades, fica difícil. Sim. Obviamente que deve ter muitas pessoas que estão nos assistindo, né? Que vai falar assim, mas eu já traí minha esposa, mas você não sabe o que eu passava no relacionamento, você não sabe isso. A gente não está aqui para julgar ninguém, né? A gente está aqui simplesmente para falar de nós. Eu falei isso porque eu sei o quanto você respeita a sua esposa, o quanto você tem um relacionamento admirável. Eu quis expressar isso aqui também para as câmeras. Sim. Gabriel Monteiro. Gabriel ficou feliz, né? Falou, deu um sorriso. O que você acha Monteiro, dele? O que eu tive com... Qual foi o relacionamento que eu tive, os contatos com o Gabriel? Primeiro, ele encontrou já 2 vezes meu filho aí à noite, sempre trata muito bem, manda um abraço ao seu pai. O Gabriel Monteiro, eu tive um contato com ele à época que eu era secretário de Estado de SI, e ele foi ameaçado, ele precisou de um apoio do governador, Cláudio Castro. De imediato, o governador Cláudio Castro, como era o secretário de Estado de SI, falou: Bertolucci, providencia aí. Nós providenciamos uma segurança para ele junto com o então secretário de Polícia Militar, que à época era o Figueiredo, hoje é o Henrique, né? E o que ele precisou, o governador Cláudio Castro deu para ele a segurança necessária para manter. Bacana. Eu não me lembro qual foram as ameaças à época, tal, alguma coisa. Acho que é muitas, acho que não tem nem como a gente lembrar. Não sei, são muitas ameaças. Vocês sabem aí que eu trabalho no marketing dele e até a gente às vezes é ameaçado, né? Sim. E a gente é engraçado que nós somos os bonzinhos, né? E a gente acaba tendo ataque de pessoas ruins. Mudou, né, o negócio. Claramente que eu não quero me colocar a favor de nada, não quero apoiá-lo e nem desapoiá-lo, e ele também está aqui na bandeira branca, simplesmente falando... Não tenho. A gente fala de fatos que você tem acesso. Exato. Se tiver acesso aos autos, então não posso opinar. Exatamente. E assim, a gente confia na justiça, e o que a justiça determinar é o que tem que ser feito. Se ele errou, ele tem que pagar. Se ele foi correto, a população deve desculpa a ele, os jornais e tudo mais. Eu confio na justiça brasileira. 100%. Eu fui 7 anos, enquanto delegado, eu fiquei 7 anos como assessor de um desembargador federal, e eu pude ver a efetividade da justiça e como a justiça é importante. É importante e trabalha, e trabalham, entendeu? Tanto os magistrados como os servidores, ou seja, trabalham muito. Aí, claro, são seres humanos, devem errar também, como um policial erra, como todo mundo erra. Você sofreu muito ataque do PT, eu estou equivocado? Inclusive, quando você estava no Detran,
é Não. uma das causas. Não tô falando Pode falar. besteira? Não, pode falar. Assim que eu sou por alto, né? Eu não Não. quero saber de você. Não, o que aconteceu? Eu fui convidado para trabalhar no estado do Rio de Janeiro, ser cedido, né? Em janeiro de 2019, no início desse governo, dessa gestão. E eu fui ser vice-presidente do Detran. Depois eu passei para presidente do Detran. E o Detran é uma autarquia, um órgão estatal muito importante. Sim, na minha concepção, que eu sou aquele servidor público, servidor mesmo, que estou ali para prestar serviço ao público. Ou seja, e trago comigo esse tempo todo na área federal, que é muito rígida, como agente federal, como delegado, como assessor desembargador. Então, eu fui para o Detran e ali as atribuições do Detran documento para o cidadão, identidade, ou seja, eu procurei fazer de uma forma bem rígida. Aí, com certeza, tem ataques daqui e dali, mas passou. Normal, né? E vamos que vamos, eu fiz o certo e... Fez o correto, sim, todos nós sabemos. E tanto que você segue aí com força total, né? Aí de lá eu saí, eu fui para a barreira fiscal, exerci um cargo aqui no estado também, do governo, como subsecretário de fiscalização de ativos, que é a barreira fiscal do Rio de Janeiro. Nós temos 5 pontos aqui nas divisas, né? Que a gente controla as entradas de mercadorias, que também é muito importante, porque arrecada uma espécie do tributo, ICMS, um imposto que é muito importante para arrecadar para o Estado. E também trabalhamos muito. E dali o governador me chamou, eu fui para o GSI, para ser secretário de Estado do GSI, que é uma secretaria que você cuida da segurança do governador, dos familiares, do palácio e da inteligência do Estado. Você era bem próximo ao governador, sim, dia a dia. A gente é convivência ali, a gente fica ali no Quem palácio. Quem assumiu o seu cargo ali? Ali eu saí, entrou um delegado da Polícia Civil muito bom, Edu. O nome dele é Edu mesmo. Vamos convidar ele aqui também. Vamos convidar, Edu Guimarães. Vamos chamar ele, Edu. Vamos te convidar. Ele foi também engraçado, né? Por coincidência, não teve nada a ver com o GSI, mas ele também foi, depois que eu saí, depois ele foi chefe da barreira fiscal também. Ah, bacana, legal. Policial, delegado de primeira. Doutor, uma pergunta assim que eu acho que todo mundo quer saber. Por que um delegado da Polícia Federal, um delegado da Polícia Civil, um juiz, todas as carreiras querem ser político? Uma grande maioria. Por que eles almejam essa profissão? O que tem de mais importante na política que um cargo da Federal, que um juiz? Olha só. Qual é o desejo da dispersão disso? Eu não concordo nessa parte que se diz que todos queiram. Sim. Todos, alguns. Alguns almejam, né? Eu acho que a maioria dos que almejam entrar para a política, ou seja, ocupar um cargo no legislativo, são aqueles com uma vasta experiência, que já fizeram tudo que tinha que fazer, entendeu? No meu caso, eu completei o ciclo, agente, assessor desembargador, delegado, ou seja, você quer fazer algo... Quer mais, né? Não é nem o mais. Você quer botar a tua experiência para o público, em prol da sociedade. Mesmo que alguns chegam com políticos e se desviam algo, eu acho que, no meu caso, passar isso tudo para a sociedade. Vou pegar toda a minha experiência com político, que eu vou ter muito mais voz, por exemplo, e vão combater o crime organizado de uma forma eficiente, mais eficiente do que ser... mas como é que você... Mas como polícia não combateu? Não, mas eu tendo voz, eu posso buscar ajuda federal, internacional, o que seja, porque eu vou estar munido da minha imunidade, vou poder falar mais um pouco, porque você, enquanto funcionário público, juiz, delegado, policial militar, policial federal, você também está vinculado à administração pública. Então, você vai ter que prestar informações, esclarecimentos, pode repercutir na sua esfera lá administrativa o que você está fazendo fora. Você captou mais ou menos? Sim, com certeza, claramente.
Eu acho isso... Eu lá como político, se eu quebrar uma placa dessa qualquer, é diferente de eu estar como delegado, entendeu? Estou dando um exemplo. Sim, claro. Te dá um foro privilegiado, né? O foro privilegiado até tem. O foro privilegiado é que certos cargos são investigados por certas instâncias. Mas, de qualquer maneira, você vai ter que responder para a justiça. Sim, eu não sei até que ponto o foro privilegiado para o político é bom. Doutor, fala pra gente o seguinte. Delegado da Civil, delegado da Federal, comandantes da PM, ambos têm os seus poderes dentro das suas instituições. Qual crime da PF e da Civil que o delegado da Civil não faz e o da PF não faz? Deixa eu te explicar. O coronel PM, porque quando eu falo coronel, quando eu falar delegado, é porque estão no... Assim, eles comandam as instituições. Sim, claro. Não é menosprezar o soldado, tampouco o agente federal ou o perito da Polícia Civil. Sim. É porque eles estão administrativamente lá. Só que todo funcionário público é obrigado a fazer o que a lei manda. Então pode ser o coronel PM, o delegado, o soldado, o perito, ele vai fazer estritamente o que a lei manda. Então vamos lá, respondendo essa pergunta. Qual é a diferença da Polícia Federal, Estadual, da Polícia Civil e da Polícia Militar? A Polícia Federal, ela apura infrações penais que estão elencadas na Constituição, que eu vou te pormenorizar agora. Notas de dinheiro falsa. Bens e interesses da União, crimes políticos, moeda falsa, tráfico de drogas, só que tráfico de entorpecente. Não, é só que a Polícia Federal não tem a perna suficiente. Pela Constituição, combater entorpecente é para a Polícia Federal. Só que há convênios com todos os estados, com a PM e com a Civil, que eles podem atuar. Então, basicamente, a Polícia Federal atua no tráfico internacional, mas faz estadual também. Mas nós somos... A diferença que tem é que nós somos uma polícia exclusiva da União. O que é a polícia exclusiva da União? Os inquéritos policiais federais de crimes de competência da Justiça Federal, só a Polícia Federal pode presidir. Mas certos crimes que é competência da Justiça Estadual, a Polícia Civil preside, mas a Polícia Federal também pode presidir. Eu vou te dar um exemplo. O tráfico local de drogas nós podemos fazer. Crime de roubo de carro. Pouco se vê, né? Mas quando vê, é uma repercussão. Repercussão. E a PM é preventiva aí. Sim. Todos muito importantes, né? São uma família que faz sociedade. Há uma divisão, né, de competências, né? Sim, claro. Eu vou dar essa explicação de competência, mas depois eu vou falar basicamente que competência, na verdade, só quem tem é juiz, que é o limite de uma jurisdição. Jurisdição é o poder exercer o direito. Sim. Então, a gente fala competência lato sensu, mas na verdade para a polícia é atribuição. Competência só quem tem juiz. Bacana, perfeito, doutor. Doutor, em toda a tua história de polícia, o que você se deparou que você falou assim, eu não imaginava que isso existia? Alguma operação, alguma coisa que lhe surpreendeu? Boa pergunta. Me surpreendeu. Então, vamos lá. Eu posso falar de algumas operações, mas eu vou dizer uma coisa que me surpreendeu. E eu chefiei o setor de operações de uma delegacia da Polícia Federal, que ela tem um combate tem atribuição de tráfico de pessoas. Aí uma operação de que tráfico levava mulheres brasileiras para prostituição no exterior. Sem vontade delas? Não, com a vontade delas. Com a vontade delas. Porque muito em filme se pega lá, a mulher se injeta alguma coisa, o pessoal apaga a corda numa boate, tem que trabalhar, né? Eu vou falar então, né, em relação a tráfico de pessoas, eu vou falar 2 casos aqui. Então, vou falar do tráfico de mulheres, que depois tem uma coisa que é diferente. Então, me chamou a atenção, vamos falar. Esse tráfico de mulheres. Aí, a operação começou aqui no Rio de Janeiro e nós tivemos que pedir autorização para o ministro da Justiça para continuar a operação em Portugal e na Espanha. Porque tinha brasileiras lá, inclusive presas tinham que ser ouvidas lá. Em Portugal, beleza, fizemos os contatos, tal, fui com uma equipe aqui de brasileiros, policiais brasileiros, eu um escrivão, fiz questão, à época,
de levar os policiais que trabalharam comigo, o escrivão e um agente federal, porque queriam que fosse a Interpol. A Interpol, já trabalhei na Polícia Federal, fica dentro da Polícia Federal, mas que trabalha com essas questões internacionais. Aí fomos e diligenciamos lá. O que aconteceu? Nós fizemos uma operação conjunta com a polícia. Depois de ouvir a presa brasileira lá, já tinha ouvido os demais aqui, deflagrado a operação. Era uma rede aqui, comandada por uma agência de modelo e tal. E fizemos a operação aqui e continuamos lá. O que aconteceu? Aí nós fomos desencadear uma operação lá em Portugal. Chegou nessa cidade, nós estávamos com a polícia portuguesa, 6, que é serviço estrangeiro. É uma roupa preta, toda preta, que eles usam? É escura. Entrou em contato comigo um policial de lá. Do SEI? É a Polícia Estrangeira de Portugal. Eu sei que era Polícia Estrangeira. Serviço estrangeiro. Roupa toda. Tem até um vídeo dele falando assim com a roupa. Ele vai vir ao Brasil e queria fazer um podcast conosco. Show de bola. Por coincidência, falei com ele anteontem. Dia que ele tiver, eu não participo, não vou atrapalhar, mas me chama que eu vou falar com ele. Vai ser um prazer, beleza. Tinha até um brasileiro nessa operação. Com certeza. Aí nós saímos de Porto, de carro, e fomos fazer a operação nas boates, na divisa lá com a Espanha, Valença do Minha Cidade. Fizemos lá a operação, as buscas que tinha que fazer, tudo nas mulheres. Agora, o que aconteceu? Nós estávamos com um aparato de poder trazer as mulheres para o Brasil, com outros setores do governo. A mulher me deixa aqui, não me leva. Olha só, todas não quiseram voltar para o Brasil. Todas. E elas falavam, na entrevista que eu tive com elas, ninguém me contou, não. Elas tinham 7 relações por noite. Eu estava presente lá na operação, foi desencadeada por nós, e nenhuma quis voltar. Não, prefiro continuar essa minha vida aqui do que voltar. Aí, já que a gente está falando de tráfico de pessoas, outra operação que me chamou a atenção foi tráfico de homens. Eu fiz uma operação aqui, que também, mas não deu para... Chegou lá um monte de homem de cueca, amarrado, mas deixa os caras tudo aqui, quero essa operação, vamos para outra. Foi diferente, Não deu para a gente continuar lá no Japão, tal, mas foi o que aconteceu. No Japão? No Japão, né? Quem acha que a Polícia Federal só fica aqui, ó. Não, no mundo todo. Aí. É porque, eu vou dar uma explicação rápida da Interpol. Fica à vontade. A Interpol é o OICP, Organização Internacional de Política Criminal. É tipo um convênio entre diversos países sim. que você presta assistência quando eles precisam. Eles precisam, Eu trabalhei um tempo na Interpol. Legal. Quem representa a Interpol no Brasil é a Polícia Federal. Legal. Eu trabalhei um tempinho. Quando eu era agente, voltei para o Rio ainda como agente. Eu fiquei aqui na Interpol um pouco antes de... Já tinha feito concurso para delegado, antes de tomar posse como delegado. Bacana. Mas aí eu vou dizer, surgiu lá nesse mesmo período que está chefiando esse setor, um cidadão foi lá procurar a Polícia Federal e encaminharam para o setor competente. Eu escutei ele, instaurei um inquérito, né, peça para apurar o crime. O que aconteceu? O namorado dele foi contratado por uma empresa aqui também de modelos para dançar no Japão. Mas, e chegou lá, ele foi obrigado a dançar, era uma boate só para mulheres, era obrigado a ter relações com as mulheres, tal. E resumindo, ele quis voltar e não conseguia. Caramba. Não conseguia. Aí pediu socorro para o namorado dele aqui, ele procurou... É que o cara é casado com homem, ele dizia, não, você tem que fazer relação com todas as mulheres. Cara, eu quero ir embora daqui, eu não quero... Independente disso, eu não vou entrar se foi por causa disso ou porque realmente ele quis voltar, só que era acusa. Aí eu instaurei o inquérito, desencadeamos a operação aqui, porque o namorado detalhou quem contratou ele, tal, e desencadeamos a operação aqui. E era uma empresa de verdade? Sim, certinho. Certinho. Fizemos, indiciei quem tinha que indiciar. E o que aconteceu? Repercutiu, fizemos aquela repercussão no jornal, bateu lá, a máfia acusa, mandou ele de volta, ou seja, solucionou. Solucionou. Mas a gente tem
Tem diversos casos aí. Tem o caso que eu presidi, nós presidimos uma operação contra o maior traficante do Brasil, que eu não vou citar nome aqui. Cita. Pô, não, foi a época que presidimos um inquérito contra Não, fica à vontade, não precisa falar. Ou seja, tivemos que... Eu já imagino o maior traficante, né? Imagino. Indiciá-lo. É um que se desloca muito de presídio, né? Por aí, ou seja... Foi Pessoa também de Deus com a Bíblia. E foi muito bom essa operação nossa da Polícia Federal. Nós prendemos primeiro os advogados com grande quantia em dinheiro e depois chegamos até ele e acabou condenado. Que bom. Fez uma grande participação aqui pra gente, né? Sim, sempre em prol da sociedade, sempre em prol buscando combater os ilícitos penais e é isso aí que nós temos que fazer. Como é que você se sente sabendo que um dos maiores traficantes aí no presídio, ele consegue facilmente falar com qualquer comunidade? E você participando de uma prisão tão grande, até onde vai o seu medo do cara falar assim? Obviamente que o vagabundo também ele tem a noção da coisa. Ele sabe que você é o polícia e você está prendendo ele. Você não está na sacanagem. Você não pediu 1 milhão para ele não deu, ele te prendeu. Aí ele pode até mandar te matar, o meu ponto de vista, né, na cabeça deles. Mas quando é algo assim de trabalho, eu acho que eles te respeitam também. Ou não. Ou é necessário você andar em carro blindado, com segurança. Nós não temos condições de andar com carro blindado, de ter essa segurança para os policiais. Os policiais têm que se defender da maneira deles, que não teria custado, não tem condições de guardar a segurança de todo mundo. Então, vamos guardar a segurança do governador, do vice-governador, por exemplo, dos ministros, do presidente, mas dos delegados, não, faz parte da profissão, dos agentes. Mas nesse caso desse traficante, aí, ele me ameaçou. É mesmo. E ele comanda realmente, porque no decorrer das diligências, nós fizemos uma busca na casa dele e a irmã estava na cama lá com o marido dela, que era um policial. Nós agimos como policiais, tal. Tem que, se você numa ação policial, você tem que agir de uma forma você está fazendo segura, ali, né? Claro. Você não pode estar lá para brincar, que é a sua vida. Não, tranquilo. Sua vida que está em jogo, né? Então não tem como você agir de uma maneira frágil. E quando eu cheguei lá para indiciá-lo no presídio federal, ele chegou para mim e falou assim: não se mete com meu cunhado, não. Entendeu? E eu sou o chefe do comando. Ou seja, e a gente tem que conviver com isso. Como é que foi escutar isso? Você, como delegado federal, um cara respeitado, as pessoas sempre, né, lhe tratando como você merece, vai um vagabundo, um matador e vira para você e te deixa uma letra dessa. Olha, na minha carreira policial, 2 vezes só eu sou uma pessoa ameaçada, mas não vou entrar nesses detalhes. Essas ameaças aí, eu vou levar o resto do fim da vida, que eu prendi um grupo de extermínio e que eles estão presos aí, foram condenados a 400 anos. Nossa. Que soma as penas, mas ficam 30 anos. Fica 30 anos ao máximo. Na carreira policial, tiveram 2 momentos em que, não vou dizer que eu senti, mas eu fiquei um pouco preocupado com as ameaças. Foi uma época que eu era chefe de setor de operações aqui no Rio da Polícia Fazendária e nós apreendemos umas máquinas e tinha um policial envolvido, ele entrou no meu gabinete, ameaçou tal, e esse chefe do comando. Porque são pessoas que têm muito poder, né? Mas deixa eu ver se eu entendi, desculpa te interromper. Ele entrou na sua sala, deixou uma deixa de ameaça, você não prendeu velada, ele de medo? Não tinha como prender, uma ameaça velada, porque o que eu tinha que fazer eu já tinha feito, prendi o que tinha que prender, mas quando foi lá com os respectivos advogados, eles fez uma ameaça
Só que ninguém vai fazer Sim, explicitamente, sim. né? Porque sabe que realmente ali pode ser preso. Mas essa prisão também de ameaça, ele não vai para cadeia. Você leva um termo circunstanciado, entendeu? Sim. Se o cara que mata já não fica na cadeia, pô, uma ameaça tu vai. Então você tem que viver do policial. Você tem que. Desde quando você sentiu que ali estava ocorrendo uma ameaça? Qual foi a sua postura dia a dia depois disso? Ou não tem como mudar nada? Tem minha Você arma, você monitora. Você passa a monitorar tudo. Monitorar em tese quem te ameaçou e você. E se monitorar você, a sua vida. Entendeu? Monitorar que eu digo é monitorar, não é monitorar sim. alguma coisa ilegal. Monitorar de uma tensão maior do que você se informar, se buscar informações. Maiores informações, tudo, se precaver, né? Com certeza. Deve ser complicado, né? Você passar por uma situação dessa, você sendo um bom da história, e você vê que o cara também tem um poder dele. Sim, o sistema é muito pesado. É muito complicado. Quando esse grande traficante brasileiro falou isso, não se mete com o meu cunhado, ele não está falando de brincadeira. Não. Entendeu? Mas olha só, vou te falar uma coisa aqui, eu não quero jogar bravata, não, mas eu sempre fiz o que eu tinha que fazer e o que eu tinha que fazer com o cunhado dele, eu fiz. Independente, fiz. Depois disso ainda? Fiz, eu encaminhei para ele, era um policial, para onde eu tinha que encaminhar e fiz. Ou seja... Ele tá vivo, né? Tem quanto tempo isso? Não, faz um tempinho, mas como se diz, a gente se precaver, a gente sempre, o policial tá sempre andando geralmente com outros amigos policiais, né? Com certeza, claro. E particularmente, eu te falar aqui, eu não tenho medo de morrer. Entendeu? Não Se tivesse, não teria sido delegado federal, né? Mas tranca lá a porta. Eu não tenho medo de morrer. Eu só ando armado, casei armado. Ou seja, eu tô pronto para... Você tem filhos? Tenho filhos. Como é que é para sua esposa entender isso? Meu marido é um delegado federal, já foi em operações grandes e eu tenho que deixar meu filho na creche. Eu tenho que deixar no colégio, eu não sei a idade deles e também gostaria que você permanecesse, né, não, para a gente não expor isso aqui também. Mas existe isso de falar? Eu acho que existe, olha só, não só comigo, com qualquer policial que faça qualquer tipo de investigação. E não é só policial, não. Por exemplo, político. Vamos dizer que amanhã eu seja candidato e eu seja eleito. Eu começar a investigar alguém com meu poder político, eu também vou ter que ter as mesmas precauções que eu tenho com o policial. Não é só o policial, mas todo policial que investiga alguém tem que estar ligado realmente. Porque não acontece, não todo mundo morreria todo dia, concorda? Sim, claro. Mas um dia pode acontecer com um, com o outro, ou seja, e você sempre tem que... Porque, olha só, quando está prestes a acontecer um crime, às vezes pode acontecer, mas se você tomar contramedidas, que eu já tomei muitas na minha vida, começa pelo tempo, a pessoa já que eu tive algumas outras ameaças. Sim, claro, imagino. A pessoa pelo tempo já desestimular, ou seja, então você começa a tomar várias contramedidas que acabam dificultando qualquer tipo de atentado contra você. Mas tudo é possível, tanto com um delegado... Sim, com qualquer pessoa. Civil, com qualquer policial pessoa. Federal, com presidente. Com presidente, com parlamentar, com auditor fiscal que esteja investigando alguém para pagar um imposto, e pode ser também. Tem máfia de tudo quanto é jeito. Você acredita que eu ando de carro blindado? Isso aí. Minha esposa é de carro blindado. Vou sair para jantar com 2 seguranças ao lado. Sofri, né, uma situação ruim, uma pior ainda com a minha família, com meus avós, né? Você sabe, se ele tivesse carro blindado, talvez ela poderia estar viva. Talvez, né? A gente não sabe também qual o nível de perfuração dos armamentos que eles estavam. E é muito complicado. Trabalho no marketing do Gabriel, que também é uma pessoa muito ameaçada. Sim. Então a gente acaba respingando um pouco na gente. E a gente tem que se proteger. De qualquer forma, tem que se proteger. Para eu estar aqui falando com você,
de vagabundo, eu tenho que me proteger. Com certeza. Porque eles se sentem intimidados também. Eles sabem que eu estou a favor da polícia. Sim. A polícia, delegados da civil estão aqui, federal está aqui, coronel está aqui, eu estou dando voz para a polícia. Entendeu? Porque eu acho que a única forma da sociedade melhorar é acabar com isso. Acabar, a gente vê muito distante, na verdade. É que é um conjunto, né? É que parece que a história da carochinha vai acabar o tráfico. Vai acabar. Não vai, porque tem muita gente também que sobrevive daquilo ali. O tráfico é a terceira... De rentabilidade ilícitas, o tráfico de drogas no mundo é a terceira rentabilidade ilícita. A primeira são as falsificações, depois vem crimes cibernéticos e a terceira é o tráfico. Ao ano, gira em média 300 e poucos bi. No Brasil, o tráfico de drogas, ele gira 17 bi ao ano. 65 mil mortes ao ano relacionadas ao tráfico de drogas. Comando Vermelho e PCC, eles têm em todos os estados do Brasil. 4 estados que só tem... 3 estados só tem o PCC, não tem Comando Vermelho, e 1 tem o Comando Vermelho só. E o resto tudo tem PCC e Comando Vermelho. Ou seja... PCC é o primeiro comando capital. Surgiu em 90. De São Paulo, né? São Paulo. Eu já tenho aqui o PCC no Rio de Janeiro, dominando comunidades. Não. O Comando Vermelho. Aqui é o Comando Vermelho. Mas PCC não é só o Comando Vermelho aqui não, tá? Não, o Comando Vermelho, ADA, terceiro comando, milícia. É, isso aí. Que é uma nova... organizado também. Que é engraçado, porque a milícia ela chegou para proteger, né? A milícia ela chegou para proteger a população, principalmente dentro das comunidades, onde são pessoas mais carentes de um apoio, até mesmo de um asfalto de rua, iluminação, entre outras coisas. E eles chegaram lá falando assim, ó, o vagabundo vai embora daqui, não quero o pessoal andando armado aqui, tem que respeitar o morador. Vamos, corta essa coisa, bota televisão a R$50 pro morador, nada de net, nada aqui. Isso é um crime organizado que nem o tráfico de drogas, não muda nada. Se transformou em tráfico. Tem área de milícia até que tem tráfico. Várias áreas. E o tráfico usa agora as modalidades que a milícia usava. O tráfico cobra gatunete, o tráfico cobra o motoqueiro, o tráfico cobra se você tiver um armazém lá na favela. Ou seja, por isso que o crime organizado tem que ser combatido. Não adianta. E como é que você vai combater o crime organizado? Com inteligência e enfrentamento. Se você ganhasse aqui agora, se eu tivesse o poder de te dar o maior poder, sim, que um homem possa ter dentro da política ou dentro do seja qual for o cargo almejado, te entreguei ele agora, o que você faria? Para quê? Para qual área? Para tudo. O poder está nas suas mãos. Você tem um poder de mudar muita coisa. Você acabou de receber um poder. Obviamente, a gente está se baseando na tua carreira policial, do que você conhece, do que você sabe. O que você faria para mudar essa vergonha que a gente está vivendo? Não. Primeiro, eu acho que o câncer do Brasil é a corrupção. Uhum. Se nós já tivermos órgãos de controle fortes, realmente fortes, em todas as esferas municipais, estaduais e da União, com combate forte à corrupção, já melhora e muito. Uhum. Aí aquela política básica, como é que você vai ser um político e se você não olhar para a população carente, para educação, saúde? Ontem mesmo, um amigo meu do boxe, da antiga, me pediu um auxílio, vem dizendo que está doente, ele mora na Maré. Eu ainda pedi auxílio para outro amigo e ele veio a óbito. Nossa. Anteontem, foi enterrado ontem, Rubens Dias. Ou seja, a população é muito carente. Então, tirando o basicão, que é a saúde e a educação, né? E fora a segurança, a gente tem que ter um combate muito forte para a corrupção. Porque se o Brasil não tivesse esses problemas todos de corrupção, nós estaríamos bem melhores. Dizendo que eu esteja na frente de um deputado agora. Você se transformou em um deputado e a gente está conversando aqui novamente. Deputado, o que seria feito para a população te apreciar como um deputado? O que você apresentaria à população como ideias e com planejamentos que façam com que a população admire o deputado que elas votaram? Sim, primeiro, eu seria um deputado incapaz de desonrar qualquer voto que alguém teria me dado em tese, né? Ou seja,
Ou seja, então, de uma maneira, eu já ia honrar, ou seja, primeiro, com a probidade. Você agindo com probidade, ou seja, com honestidade. A primeira coisa. E segundo você vai ser num contexto geral. Você desenvolver as políticas públicas corretas. No meu caso, é focar muitas políticas públicas para a segurança pública, né? Segurança pública e também para a população carente. A gente não pode perder de vista a parte de saúde e educação, mas essa parte da segurança pública, fortalecer a Secretaria da Polícia Militar e fortalecer a Secretaria da Polícia Civil, que elas estão, hoje em dia, são secretarias. Ou seja, e elas estão desempenhando excelente papel. Tanto a Polícia Civil está prendendo muita gente, como a Polícia Militar. Então, vamos fortalecer as secretarias com autonomia para eles, para agir, autonomia financeira, porque eles com mais autonomia, com certeza, vão conseguir agir melhor. Saúde dos policiais também. É muito importante você cuidar da saúde do policial, não só a física como a mental, que é uma vida muito difícil. Isso seria básico, isso investir muito. Mas, igual eu te falei, essa parte da controladoria, fiscalizar as contas do governo, ficar de olho, não deixar ter desvio, porque a população não pode bater palma para maluco dançar. Certeza. Concorda? Certeza. Você vai votar no cara para tu depois olhar o cara com um carrão na rua. Pegando seu guia de raciocínio, doutor, quero que o senhor interprete minhas perguntas como perguntas do povo, respeitosamente. Com certeza. Fazendo todas, tá? De forma alguma eu quero colocar o senhor em um Pode momento... perguntar tudo. São perguntas que o povo faria, são... Pode perguntar tudo. Porque quase, acho 100% dos políticos, antes de entrarem para o cargo, eles têm um discurso muito parecido. Sim. Tipo o discurso que eu fiz agora. Não, negativo. É uma colocação do povo. Vai fazer pelo povo. É porque hoje, doutor, a gente tem que ser realista. Está desacreditado. Hoje em dia, se a gente inicia um bate-papo da história de delegado, da história de polícia e tudo mais, as pessoas querem ver. Mas se você vira e fala assim, eu vou ser deputado, eu quero o voto de vocês. A pessoa ela para de assistir imediatamente, a gente tem isso em algoritmos. Sim, então... Por que isso ocorre? Porque ficou muito batido deputados, vereadores falarem que vão se dedicar 100%, que vão ser pessoas maravilhosas e tal. E quando eles entram, eles acabam se tornando pessoas diferentes. Ao seu ponto de vista, se tornam pessoas diferentes porque entraram com o objetivo de serem pessoas ruins e se fizeram de pessoas boas para conquistar, ou entraram com o objetivo de ser pessoa boa e no momento ali se deixou levar com o que ocorre ali com praticamente todos. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu vou te falar, eu não vou só colocar a culpa nos políticos, eu vou colocar na população também. Porque a população, deixa eu te explicar, a Polícia Federal é a Polícia Judiciária Eleitoral. O que é a Polícia Judiciária Eleitoral? É que apura os crimes eleitorais. Eu passei a vida toda com isso. E em Brasília, antes em 2018, quando estava em Brasília, eu era chefe da URSS, Unidade de Repressão a Crimes Eleitorais. Eu do Brasil inteiro, fiz as eleições de 2016 gerais, 2017 no Amazonas, uma suplementar. Então, Rafael, e população, posso falar para eles? Com certeza. O problema é o seguinte, não é só dos políticos. O que acontece? O problema é da população, que boa parte se vende no voto. Sim. Entendeu? Se não se vender, votar por consciência mesmo, já é melhorar muito a escolha dos políticos. Entende que você fez exatamente a conclusão do que eu acabei de falar. É muito importante essa colocação que você teve. Até me surpreende a resposta, porque foi uma resposta muito positiva e que juntou com o que eu falei. A população está faltando assistir pessoas que tenham pretensões explicarem o que vai fazer, o que vai... As pessoas não querem assistir isso. Elas querem ou R$100 do voto,
Ou Tem 50. muitos inquéritos de compra de votos. Sim, ou 100, ou 50, ou Era uma 50, cesta tá mais básica, ou um caro. asfalto ali na sua rua, ou uma iluminação A trocada. verdade é o seguinte, essa política assistencialista tinha que acabar. O cara votar no político porque está dando algo em troca. Sim. Não entendem o tamanho da besteira que estão fazendo Isso com o aí. nosso país. E o político, ele tem que ser... Entrou, qualquer político, ele tem que ter um acompanhamento maior. Mas são tantas leis que o protegem que acaba ficando blindado. Ou seja, por isso que eu digo, tem que mudar as leis no contexto geral. E principalmente também para a classe política, né? Se a pessoa está se dispondo a ser um político, ele tem que dar para o povo. Eu sempre falo isso. Se não for para dar para o povo, meu amigo, vai disputar aí fora qualquer coisa, vai fazer um concurso público, se quiser ser funcionário público, se não quiser, vai ser empresário. Sim, com certeza. Qualquer tipo, vai ser psicólogo, não entendeu? Com certeza. É básico para conscientização da população. A população não pode votar porque, por exemplo, o traficante da área mandou votar naquele cara. Pô, não vai melhorar nunca o país, cara. Entendeu? Então, você acha que ainda existe uma ordem? Todo mundo aqui vai ter que votar nessas pessoas. Se não tiver esses 1.500 votos dessas 1.500 pessoas que estão aqui, vai dar problema aqui na comunidade. Acho que existe isso. Sim. Tem muitas áreas aí que realmente... acaba sendo desleal, né? Uma disputa desleal. É uma disputa muito desleal. Por exemplo, vamos dizer que eu fosse candidato. Vou ser candidato, aprovado lá pelo direitinho e tal. Eu vou poder fazer campanha na Maré, vou poder fazer campanha no Complexo Alemão. A lei eleitoral não permite, né? Não. Pedir votos e tudo mais. Na época que for permitido, sim. eu poderei entrar, não poderei. Sim. Doutor, eu achei perfeitas as suas colocações, tá? Principalmente da área política. Obviamente que se analisarem que pessoas do poder vêm do poder, é mais fácil de... Você é um delegado federal, então se você tiver outro tipo de poder, a pessoa já sabe quem você é poderoso, né? Existe um velho ditado que diz o seguinte: quer saber quem é a pessoa, dê dinheiro e poder a ela. Sim. Você já tem um poder. Eu acho que o político ele tem que ter compromisso com a população. É o principal. Aí vai muito do ser humano. Mas só que aí as pessoas querem se perpetuar, nada contra se perpetuar se fizer um trabalho digno, né? Entendeu? Porque os políticos são os gestores, né? Os gestores das políticas públicas, né? Mas a população, ela anda sozinha, igual eu te falei. Fui presidente do Detran. Eu tô ali, mas o Detran anda sozinho. Sim. Entendeu? Sim. Então, a máquina anda sozinha. Com certeza. Porque já vem rodando. Com certeza absoluta. Doutor, o que você fala dessa câmera aqui para todas as pessoas que vão lhe assistir? Espero que tenha um alcance muito grande esse vídeo. Pessoas que querem ser alguém na vida e acham que é muito, 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 muito distante chegar até lá. Pessoas que almejam cargos como praça da Polícia Militar, oficial da Polícia Militar, escrivão da Polícia Civil, delegado da Polícia Civil, federal, e fala assim, não, mas eu tenho que me privar muito disso aqui, e vai que eu não entre, eu vou ter privado à toa. Primeiro eu vou dar um recado para todos aqui. Nem tudo na vida, nem tudo no Brasil é concurso público. O concurso público dá uma estabilidade, mas eu acho que se você quer ingressar na carreira pública, você tem que ser vocacionado. Não adianta você querer ser um policial se você não tem vocação nenhuma. Sim. Entendeu? Mas nem tudo é concurso público. A iniciativa privada está aí para crescer e fazer gerar o país. Sim. Ter renda, uma população melhor, vem do privado, né? Mas o concurso público, que nem foi minha vida toda, eu sou um funcionário público nato. Mas não foi que eu queria estabilidade, não, porque senão eu ficaria atrás da mesa só fazendo e cumprindo horário. Eu me expus muito. Botei a cara para bater. Ou seja, é dedicação. Não adianta. Você vai ter que se privar realmente. Sim. Não é história, não é fato. É de domingo a domingo. Você vai tirar, no máximo, uma vez ou outra um domingo. É muito estudo. No meu caso, por exemplo, depois que eu passei para agente federal, uma carreira excelente e tal,
Mas um certo momento, falei assim, não, eu vou tentar, eu quero ser delegado de Polícia Federal. E comecei a estudar lá no Amazonas. O que eu fiz? No Amazonas, naquela época, não tinha como eu competir com o pessoal que fazia os cursinhos aqui no Rio, que era CEPAD, Glioche e tal. Poxa, eu comprei uma mesinha, botei lá na minha casa e dali mesmo comecei a estudar, me virar sozinho. Então, ou seja, muita dedicação e passei. Na região norte, à época, até no meu concurso para delegado, que eu estou em posse 96, passaram 1 ou 2 no máximo, porque a região norte a gente não tinha acesso a cursos, e em cursos, querendo ou não, você tem os macetes, né? O professor está preparado, ele se dedica para isso. Eu fui na garra e na coragem, entendeu? Muito estudo, e o importante também, você ter o corpo sano e a mente sã, né? Fazer uma atividade física, porque é a hora que você vai recarregar suas energias. Então, eu gostava sempre de praticar meu esporte. É claro que véspera, assim, vamos dizer, prova daqui a 3 meses, você só se dedica. Sim. Mas você tem que manter uma regularidade, você vai ter que abdicar de festas, de tudo. E não tem como. Se você quiser ir para uma carreira pública. Se você quiser tomar outro rumo, você provavelmente vai ter que estudar também tanto. Mas é um estudo diferente. Você é empresário, você se dedica, às vezes, muito mais que um funcionário público, mas de outra maneira. O estudo é difícil. É verdade. O estudo é difícil. E concurso público é pior ainda. O doutor hoje anda pela rua de cabeça erguida como profissional, sim, como marido, sim, como pessoa, sim, como pai. Sim. É a pessoa que você olha no espelho e fala assim, parabéns, parabéns. Sim. Eu ando de cabeça erguida, luto dia a dia e vou lutar até o final. Se o doutor tivesse agora 10 anos de idade, se eu voltar a ter 10 anos de idade, e eu trouxesse um tablet para você, com a sua vida hoje, passando um filme, tendo sua vida exatamente qual você é, sem tirar nem pôr nada. Esse vídeo te deixaria feliz e você falaria faria assim, tudo novamente. Era o que eu quero mesmo pro meu futuro. Faria tudo novamente. Eu me pego assim, sabe, doutor? Às vezes eu entro na minha casa, eu me olho no espelho e eu penso assim, todo dia eu faço isso. Eu penso assim, se eu fosse criança e eu me visse agora num filme e falasse assim, essa é a vida que você vai ter, eu ficaria feliz. Eu choro emocionado de como Deus é bom comigo. Isso. Mas como Ele é bom comigo, eu não me refiro em dinheiro, porque eu sou tão feliz igual eu era quando eu vendia açaí na praia. Incrível que pareça. Tão feliz como eu era. Obviamente, hoje eu tenho conforto, né? Hoje a gente tem uma casa confortável, eu morava numa kitnet. Hoje eu tenho um carro confortável, blindado. Antigamente eu andava de condução. Então, mas eu era tão feliz. E eu falo isso com a minha esposa. Às vezes a gente senta para jantar, a gente fala, olha, amor, hoje tem camarão, tinha miojo. Mas a gente não é tão feliz igual, sim, a gente é tão feliz igual. E é isso que eu acho que todo ser humano deve conquistar, a felicidade. Felicidade é o que você tem, você ficar feliz com isso. A gente pode aqui iniciar coisas ruins. Eu falar, eu perdi meu cachorro sábado passado. Foi um grande sofrimento. Infelizmente perdi até essa caneca aqui que eu tenho 2 pets. Presente de um irmãozão meu, 7 anos de idade, era meu melhor amigo e infelizmente eu perdi ele, a doença do carrapato. Eu sei o que é isso. Eu tenho 2 pets. Imagina você perder o seu melhor amigo de 7 anos se você olhar para Deus e falar, quem sou eu para julgar sua decisão? Quem sou eu para julgar sua decisão? Se o senhor quis assim, vou respeitar. Vou chorar, vou sofrer de saudade de um momento, mas não pela sua decisão. Então, eu acho também que cabe a todos que estão assistindo agradecer muito o que tem. Porque às vezes a pessoa, doutor, ela tem saúde, ela está bem, ela tem um relacionamento bacana, só que tem uma classe financeira um pouco desfavorável, e vive a vida inteira reclamando daquilo porque o fulano tem a riqueza e ele não tem. Mas eu conheço fulano que tem dinheiro e não tem felicidade. Seja feliz, pessoal.
corra atrás da felicidade de vocês, dos objetivos de vocês, não desista. A gente tem aqui mais uma vez um exemplo de pessoa, uma pessoa que não ganhou isso aqui, um poder disso aqui, de ser um policial federal à toa, né? Todos os policiais merecem o nosso respeito, principalmente pessoas que falam: eu parei minha vida de domingo a domingo. Eu gostaria que o senhor me dissesse o que você acha desse texto que eu carrego no meu WhatsApp. Treinem enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, então viva o que eles sonham. O sonho é isso aqui. É isso aí. É o que eu vivo, é isso aí. Eu me esforço ao máximo, durmo o menor tempo possível para conseguir os meus objetivos. Se não for no sacrifício, não vai conseguir. Não adianta, é só com muito sacrifício. Mas você tocou, né, nessa sua explanação muito boa, que você mostrou um sentimento que muitos não têm, que são pelos pets, pelos animais. Eu parei até de falar, senão eu ia chorar aqui. Porque... Hoje mesmo, meu pet está lá com uma inflamação, está todo mundo lá em casa desesperado e tal. Caramba. Mas vamos em frente. A gente sente que eles nos amam. Muito. Os meus dois só dormem quando meus filhos chegam. Imagina. Ou seja, quando alguém viaja, eles ficam... Durante 7 anos, esse cachorro aqui é um pitbull. Extremamente manso. Minha filha de 3 anos puxava o rabo dele. É um cachorro extremamente manso. E ele me mostrou, até depois da morte dele, valores muito diferentes. Porque o animal não fala. Provavelmente ele não entende o que a gente fala. Em algumas situações, sim. Mas você não vai sentar com ele e conversar: pô, lá no trabalho foi ruim. Então ele não vai entender aquilo que você está falando. Mas se você ficar triste, ele vai te entender. Se você ficar feliz, ele vai te entender. Ele tem uma demonstração de amor o tempo todo. O olhar do cachorro, ele te demonstra o amor. E para mim, isso é fato. De verdade, foi um filho. Eu perdi um filho de 7 anos. Né? É um filho que me mostrou muito, inclusive depois da morte. Quando ele morreu, eu falei: nossa, como eu luto para conseguir o que eu já tenho. Eu já tenho a minha esposa, um casamento perfeito, a minha filha tem um grau de autismo. É uma maravilha. Eu me sinto privilegiado de Deus ter me dado essa missão. Conheço algumas pessoas. É uma criança maravilhosa, é uma criança extremamente inteligente, tem algumas limitações, obviamente, né? Eu também tenho uma doença, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção de hiperatividade. Então, pessoal, eu com 16, 17 anos, eu estava lavando louça em quiosque, sendo trocador de van. Vocês, a grande maioria me conhece a minha história. E hoje eu sou um empresário, né? Tenho TDA, que é uma doença. Na época era sem vergonhice. Na época, isso. TDA era palmada. TDA era palmada. Conheço. E tive uma infância muito complicada mediante a isso, a entender por que minha cabeça era diferente das pessoas. Que é diferente. Assim como a da minha filha é diferente. Chegou a tomar Ritalina ou não? Eu tomei Ritalina num período, né, quando eu era pequeno. Agora eu tomo Zentron e Donarém. São 2 medicamentos para aumentar, né, a sensação do prazer e de bem-estar, porque o TDA ele tem uma diminuição forte desse hormônio, né? Depois de uma certa idade diminui também o TDAH, né? Na realidade... Não, engraçado, sabia? Eu uso meu TDAH para benefício, para ser bem honesto com você. Eu uso toda a minha doença, todos os meus problemas, a injeção de motivação. E o TDA, ele tem uma vantagem. Ele tem um pensamento muito mais acelerado do que uma pessoa normal. Isso pode te deixar maluco, ou pode te deixar um grande homem, um grande vencedor. E até então eu estou indo no caminho do vencedor. Né? Espero que até o momento que eu não participar mais do mundo, eu quero deixar muito para essas pessoas. Eu quero que falem assim: Rafael Murmura foi um cara que me ajudou, me motivou. E você foi convidado aqui justamente por isso. Nós vivemos de motivações. Motivações. E conjugado com a motivação, fé. 100%. Você tocou em alguns assuntos aí bem pertinentes. Por exemplo, eu no decorrer, eu fui rendido 2 vezes. Tirando as ações policiais que a gente
não está aqui para comentar, que são operações policiais, né? Mas vamos dizer, extrapolicial na rua. Eu sempre andei armado. Eu fui rendido de moto, tomaram minha pistola, mas não me mataram. Nossa, nasceu de novo. Com um revólver na cabeça. E eu puxando. Eu estava parado com a moto, eles travaram assim e falaram aquele velho ditado, perdeu, e falaram, meu, perdeu. Eu olhei assim e falei assim, pô, tô com a minha carteira de policial, tô com a minha pistola aqui. Nossa. Ele tava com 38 aqui, eu falei, não tem jeito, eu vou ter que atirar, vou ter que trocar aqui. Aí na hora que eu puxei, o outro veio por trás, falou, joga. O que vocês não me mataram? Você acha que foram eles? Foi a mão de Deus. Meu Deus. Pelo amor de Deus. E, tem um propósito ainda aqui, né? O propósito não acabou. Aí acabou que eu não sei como tive força, eu joguei minha pistola e depois, acabaram que eles não levaram a moto, só levaram a pistola. Registrei no mesmo dia na Polícia Federal e na Polícia Civil. E depois eu... Vira a pistola é muito melhor que a moto. Né? Deixa ele... não, fica com a moto. Mas aí, mais engraçado, né? Foi bem engraçado. Aí depois fui chamado lá, foram presos uns vagabundos com a minha pistola, eu apresentei lá os documentos. Borracharam. Fui, acharam tal. E eu recuperei a pistola, tal, e essa pistola a gente comprou à época pela Polícia Federal, autorizado pelo Exército, era uma pistola Embel 45, é autorizado vender para a própria... Eu atiro com ela no clube. Conhece a Embel 45? Claro. Pô, mas aí eu vendi para um colega autorizado vender, entre colegas. Só desse tamanho. 45, então você conhece ela. Conheço a do Exército também, 50. Eu não lembro se são 7, na época era 8 tiros ou 9, acho não lembro. São 6 mais 1. É bem pouco, né? E eu também já fui rendido também, eu rendido com 38 aqui no peito também, mas eu desarmado também, o cara não me matou, ou seja, mas essa com a pistola realmente eu corri o risco, porque ele me deu uma chance. Joga, ou seja, o cara não quis me matar. Isso só deixa pra gente aqui que você tem um propósito aqui, né? E Deus obviamente que nada acontece sem o poder de Deus, né? Nós somos humanos, nós erramos, mas o principal é você aprender com seus próprios erros e tentar evoluir para deixar um mundo melhor. Não é história, não. É deixar um mundo melhor mesmo, que se for para deixar pior, não tem o porquê nós estarmos aqui. Com certeza. Por isso que aí eu falo, o combate ao crime tem que ser eficaz, porque a gente não pode, voltando ao assunto, deixar crescer da maneira que está, fortalecer esses criminosos com essas ideologias aí, com esse garantismo ao extremo, né? Com essa política de que a polícia tem que ter regras para atuar em certas áreas. Olha só, o policial é legitimado pelo Estado, ele vai agir, claro que é dentro da lei, pô, não passa na cabeça de ninguém que um policial está agindo em desconforme com a lei. Se há confronto, voltando para o início, né? Se há confronto, é porque, teve que ter o confronto, ou seja, certeza. E a gente não aguenta mais, entendeu? Essa política de uma maneira, não vou dizer proteção, esse garantismo para o criminoso. Sim. Ontem à noite mesmo houve um latrocínio, um roubo seguido de morte, ali no Meier. Eu não sei se você assistiu as filmagens hoje. Eu vejo muito pouco no jornal. O casal foi deixar uma amiga na festa do pet. Eu assisti a entrevista da namoradora. Era uma festa do pet deles da área lá. Aí acabou um casal, 54 anos, a esposa 55, ele, Caxambi. Foram deixar a colega lá, que frequenta o mesmo pet, em casa no Caxambi. Eu assisti a filmagem agora. E, poxa, por nada os caras travaram, quiseram roubar, aí puxou a esposa pelo cabelo. Aí o marido falou, pô, não faz isso. Depoimento da colega que eles foram deixar e da própria esposa. Pô, os caras mataram, sangue frio. Olha só, mas por que ele cometeu esse crime? Porque ele sabe, se ele for preso, ele vai permanecer pouco tempo encarcerado, porque essas medidas alternativas aí, que chamam essas medidas cautelares... Hoje em dia, esse cara, sendo preso, ele fica quanto tempo? Mais ou menos. Aí é um homicídio. Se ele for primário, ele vai ficar preso uns
Mas aí é homicídio fútil aí, né, tal, e ele vai ficar aí, já não é de 6 a 30, já começa de 15 a 30, ele vai ficar um tempo, mas ele tirou uma vida. Não... Vamos dizer que ele fique 6, 7 anos. Poxa, e a vida que se foi? Claro. Se ele ficasse as penas... que se foi as que ficaram, né? Com trauma a vida inteira, pais, a esposa, os filhos, enfim, né? É uma coisa realmente vergonhosa. Essas medidas alternativas aí, poxa, não dá para... Essas medidas cautelares não dá para se admitir por causa do argumento que é a superlotação carcerária. Poxa, é melhor ficar superlotado os presídios e não deixar, né? Enquanto eles não cumprirem um certo tempo, não se ressocializarem, não saberem que eles têm que ser um cidadão comum, de bem que nem nós somos, entendeu? Sim. Buscar um trabalho qualquer que seja, não vai melhorar. Não vai melhorar. Doutor, eu achei o papo maravilhoso e eu não quero permanecer aqui porque eu quero que você venha aqui novamente. Eu quero que você venha outra vez aqui para a gente fazer a parte 2 desse podcast. Vamos fazer. Foi um assuntos muito bons. Eu acho que a gente entrou em todos os assuntos. Acho que a gente chegou a motivar, chegou a incentivar de todos os aspectos. E esse foi a parte 1. Eu gostaria de convidá-lo aqui diante das câmeras, a parte 2, para a gente vir aqui bater outro papo desse, tá? Falando de outros assuntos e outras pretensões, outros objetivos, que vai ser muito bem-vindo aqui novamente. E vocês, pessoal da RM Podcast, eu gostaria de agradecer também por vocês terem assistido até aqui o vídeo. Eu gostaria de fazer um pedido para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, que é muito importante esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possível, porque o objetivo é que vocês tenham incentivos corretos, tenham um foco correto para vocês realmente se espelharem, vocês lutarem para conseguir. Porque tem muita gente se espelhando em pessoas que não se devem ser espelhadas. E aqui eu só coloco exemplos para vocês se espelharem de verdade. Muito obrigado, doutor, por você ter participado do RM Podcast. Eu quero agradecer. Deixa a sua palavra. Eu quero agradecer. Vou agradecer a quem está assistindo, beleza, mas quero agradecer em especial a sua pessoa, que vim conhecê-lo agora, né, pessoalmente, e que a sua história também me dá mais ânimo para brigar o dia a dia e só desistir o dia que Deus me levar. Sim. Isso não é da boca para fora, não. Sim. Entendeu? Então, parabéns também pelo programa, mas pela sua história de vida. Obrigado. Que nos anima. Nós não somos melhores que ninguém, mas às vezes a gente tem um ânimo que as pessoas precisam ter. Na verdade. Pô, você acha que é fácil o cara ser um delegado de polícia? Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Não é fácil. Um delegado atuante. Não é aquele delegado burocrata, não. Que esse burocrata vai passar incólume. Aquele que atua. Sabe por quê? Você está no mundo abstrato. Quando você vai para o mundo real atuar, você tem que explicar, reexplicar 100 vezes aquilo para o Ministério Público, para o juiz. O investigado vira réu, tem um advogado que vai te perturbar o tempo todo. No caso desse grande traficante, quando eu fui depor como testemunha, ele colocou 7 advogados. Nossa. E eu já peguei a fase que o réu pode te perguntar. Então, eu estava aqui e ele aí. O juiz pode começar. E o cara, tipo, o réu já começa, pá. Aí tu tá cara a cara com ele, depois vem os advogados, vem o Ministério Público, depois vem o juiz. Mas nesse caso, aí, desculpe falar isso no final. Não, imagina. Que passou. Quando acabou o juízo, que eu não vou dizer se é homem ou mulher, sim, o juízo, a gente fala o juízo, sim, chegou assim e falou assim, bom depoimento, delegado. Ali eu já... por que bom depoimento? Porque é a coisa natural. Quando você faz a coisa, quando você pratica seus atos de uma maneira correta, e quero dar um recado final para quem ingressa na carreira policial, nunca deixe de estudar. Eu sempre estudei, sempre continuei meus cursos, me motivando, porque você vai estar acompanhando
o direito. Se você não acompanhar o direito, Verdade. você vai escorregar. Atualiza a todo momento. Então, a minha vida toda, a minha esposa, desculpa, se sacrificou, que eu passei boa parte da minha vida ali no trabalho estudando. E hoje ela usufrui de ser esposa de um delegada federal. Não, mas estudando pós-delegado. Sim, e hoje ela se... Entendeu? Você tem que manter a sua atualização. Com certeza. Na hora do seu ato, lá na prática faz toda a diferença. Você saber a diferença, saber o que pode te causar algum incômodo, algum prejuízo. Então você tem que estar sempre mantido atualizado. Eu me recordo de um caso que eu estava na delegacia, chegou, eles fizeram uma prisão, tem até a foto lá na minha página, tem a foto dos caras no Camborão Presídio, quando os agentes fizeram a prisão, tal, de uma operação nossa, quando eu estava lá, que eu vi, chegou o Camborão, eu falei, cadê os presos? Estão lá no Camborão. Aí eu falei, no Camborão até agora? Tá fechado? Vamos abrir. Abri. Pô, se eu permaneço fechar muito tempo, os caras morrem lá, vou responder a vida toda. E não é justo para um policial que ele só está fazendo o dever dele, que nem o juiz está fazendo o dele, o promotor tá, o advogado tá. Você só está fazendo o dever dele e ficar respondendo processos criminais por atos de ofício. Isso não é justo para o policial nem para a família. Entendeu? Atos de ofício, você fica pendurado em processos. Então, o policial tem que estar sempre atento. Como dizia o mestre camisa da capoeira, olho no padre, na missa e no sacristão que está lá atrás. Se você não estiver ligado o tempo todo, você vai escorregar. Então, isso eu tive a vida toda. Eu nos meus procedimentos, eu fazia tudo, digitava tudo, porque eu fui agente federal, então você ganha uma bagagem muito grande. Eu era bom digitador e tal, então ajudava o escrivão e tal. Às vezes o escrivão de madrugada, já no autuando o procedimento, estou cansado, vou embora. Eu falei, pode ir embora, eu acabo. Porque eu sabia que aquele papelzinho ali ia bater um dia lá no Supremo Tribunal Federal, que alguém ia recorrer, e eu ia ter que ficar dando explicação a vida toda. Porque quando você prende alguém, você arruma um inimigo o resto da vida. Você arruma um inimigo o resto da vida. O cara vira teu inimigo. Ele acha que você vira personalíssimo. Verdade. Pô, mas não, é um emprego que eu escolhi. Igual eu dizia para os colegas, não tem que ter raiva de promotor, nem de juiz. Eles, é a vida deles. Eu então... até queria puxar a vida desse rapaz aqui da câmera, puxar a vida dele toda. Vai descontrair, pessoal. Mas isso aí. Mas entendeu isso que eu falei? Com certeza, doutor. Eu entendi tudo perfeitamente. O senhor foi muito claro em todas as colocações que o senhor teve. Obviamente que a gente não falou nem 5% de toda a tua história policial. Não deu. Não é nem que não deu. A gente falou o bastante para ter uma segunda parte. Vamos ter. Que o importante é a gente ter uma segunda parte para concluir tudo. A gente ver essa entrevista e fazer a conclusão da segunda. Nós não falamos do Amazonas. Não falamos de muita coisa que vai ser falado lá na parte 2. No Amazonas, a gente se defrontou com muitos narcotraficantes, entendeu? Imagino. Ou seja, é onde a cocaína pura vem ali daquela região. E que sai a $3 mil e é vendida no Brasil a 30 mil. Não, chega nos Estados Unidos a $30 mil, aqui a 7 mil. E tem países que nem a Austrália a $100 mil. Nossa. Ou seja... fora o Royal que mistura, né? Agora, essas grandes operações da Polícia Federal de tráfico internacional, que não são esses traficantes aqui dos morros, repara bem os bens deles. Ou seja, só lanchas, imóveis, é muito dinheiro. É verdade. Muita coisa. Então, o crime tem que ser combatido. Com certeza, e vai ser. Eu acredito, a gente tem que dar jeito aqui no Rio de Janeiro. Nessa nova população, nesses novos políticos, nas novas pessoas que estão entrando. Eu tenho certeza que Deus lá em cima está só abençoando para se não tiver Deus, ser
uma coisa bem melhor. Se não tiver Deus, pátria e família, não dá. Com certeza. Esse foi o RM Podcast de hoje. Foi um podcast descontraído. A gente riu, a gente brincou, a gente falou de coisa séria. E agradeço vocês de verdade aqui, de estarem aqui até o final conosco. Pode? Papai não. Pode. E é isso. Parte 2 já vem aí e agradeço vocês, tá bom? Muito obrigado. RM Podcast, o melhor. Tchau.